Olá, como vai? Tudo bem? É sempre muito bom reencontrar vocês semanalmente. Eu, professor Flávio de Leão Bastos, e a professora Natália França comentamos semanalmente sobre temáticas do direito internacional. Assim, assista aos demais vídeos do Recta Ratio e compartilhe nosso canal para democratizarmos cada vez mais as informações e a cultura do direito internacional. Hoje, vamos falar neste que é o terceiro vídeo sobre os princípios de Nuremberg. Como já havia dito nos dois vídeos anteriores, o julgamento de Nuremberg legaram 7 princípios considerados elementos inafastáveis para o desenvolvimento e a consolidação do direito penal internacional, e que norteiam, até hoje, os julgamentos das cortes criminais internacionais e híbridas. Importante lembrar que os julgamentos realizados a partir de novembro de 1945, na cidade de Nuremberg, na Bavária, também região da Francônia, no sul da Alemanha, são considerados a pedra fundamental do direito penal internacional e a partir dos quais a evolução dos seus institutos, ainda que vagarosamente, vem ofertando importantes conquistas na luta pela consolidação civilizatória da humanidade. No último vídeo, pudemos comentar um dos referidos princípios de Nuremberg, e que estabelece que o fato de o agente ter praticado o ato sob ordens do seu governo ou de um superior hierárquico não o isenta de responsabilidade sob as leis internacionais, demonstrando que ele, desde que se demonstre que lhe era possível moralmente optar por não praticar o ato. Este argumento é normalmente utilizado pelas defesas nos julgamentos de acusados da prática de um ou de mais de um dos crimes internacionais. Podemos mencionar, como exemplo, o caso do julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, ocorrido entre abril e dezembro de 1961, após ser capturado, né, em Buenos Aires, numa missão do Mossad, o Serviço Secreto de Israel, e que será tema específico de um dos nossos vídeos. Se defendeu afirmando que jamais manchara suas mãos com o sangue das vítimas do nazismo, que jamais estiver em algum campo de extermínio, o que depois, inclusive, se mostrou uma inverdade, e que apenas cumpria funções burocráticas e que não havia assassinado qualquer vítima. Logo, não poderia ser acusado de crime de genocídio ou crime contra a humanidade. A questão que se coloca neste ponto é se Adolf Eichmann, embora fosse um burocrata carreirista, compunha uma estrutura que funcionava para gerar o extermínio. Ideia central da chamada teoria da participação funcional, e sobre a qual também voltaremos a falar. Ora, quando alguém decide fazer parte de uma estrutura sistemicamente voltada para a prática de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, ou crime de genocídio, como foi o exemplo histórico, a tropa ideológico partidária de Hitler, denominada Esquadrão de Proteção, ou Schutzstaffel, instrumento fundamental do terror nazista, deve saber que receberá ordens que podem ser ilegais, e, inclusive, conduzir à prática de crimes internacionais. Portanto, não poderá um eventual acusado, ao ser submetido a julgamento, alegar que se viu obrigado a cumprir ordens criminosas. Um dos mais recentes casos sobre a prática de crimes internacionais e sob alegado cumprimento de ordens vem da terrível guerra deflagrada com a invasão da Rússia à Ucrânia. O jovem comandante de tanques, Vadim Yevgenievich Shishimarin, de 21 anos, foi condenado à prisão perpétua
por matar um civil, o senhor Alexander Shelipov, de 62 anos de idade, em 28 de fevereiro de 2022. Em sua defesa, perante a corte ucraniana, o réu alegou que atirou sob ordens de superior e que não tinha a intenção de matar. Ainda mais que se recusara 2 vezes a atirar, até que se viu obrigado a cumprir a ordem por medo em relação à própria segurança. Assim, certamente o princípio ora comentado constitui um dos mais interessantes e de difícil avaliação em face de casos concretos. Até porque, quando se trata de crimes internacionais cometidos por membros de organizações consideradas criminosas, com a aplicação da teoria da participação funcional, a depender do caso concreto, considera-se que o agente aceitou cumprir ordens de antemão, que podem, afinal, ter consequências jurídicas gravíssimas. Bem, ficamos por aqui. No próximo vídeo, pessoal, voltaremos a comentar os demais princípios de Nuremberg. Muito obrigado e compartilhe os vídeos do canal do Recta Ratio. Abraços e até logo.